informações atualiza o Mengão aqui no Expediente Futebol. Bem-vindo, Juliano. Tudo bem, Hamilton? Boa noite a todos. Expediente Futebol, falamos do Centro de Treinamento Ninho do Urubu, aguardando a entrevista coletiva do zagueiro Hever, do capitão do time, para essa partida importantíssima contra o Botafogo, semifinal do Campeonato Carioca. O Flamengo tem a vantagem do empate, já que foi campeão da Taça Guanabara, assim como do outro lado o Fluminense tem a vantagem em cima do Vasco, porque foi campeão da Taça Rio. Lembrando, é claro, que o Flamengo deve ter mudanças nessa equipe, na formação dessa equipe, já que Paulo César Carpegiani deve priorizar um pouco mais a marcação, fortalecer um pouco mais essa marcação, principalmente no meio de campo. Assim, Everton Ribeiro deve sair do time titular e entrando o Willian Arão. Então esse meio de campo teria o Jonas e o Willian Arão, os volantes, e aí o meio de campo com o Lucas Paquetá, Diego e Everton, no ataque o Henrique Dourado. A defesa seria a mesma aí que vem seguindo na temporada 2018 com o Hever Juan e o René e o Rodinei nas laterais. Lembrando, é claro, que o Flamengo hoje teve treino fechado para a imprensa, mistério total. É apenas a imagem que a gente tem em relação à atividade de segunda-feira, que o Flamengo liberou poucos minutos dessa atividade para a gente ter essa noção do que o Flamengo pode realmente mudar em relação às partidas em 2018, na Libertadores e também no Campeonato Estadual, quando utilizou o time titular. Então o Flamengo deve ter realmente essa mudança, pensando, é claro, nesse Botafogo que pode incomodar e muito nessa semifinal. E no finalzinho da atividade, o Flamengo fez um treinamento de pênaltis. Eram 4 jogadores, entre eles o Henrique Dourado. E para variar, o ceifador não errou nenhuma cobrança. Então tá afiadíssimo aí, porque caso tenha essa possibilidade, do Botafogo vencer, enfim. E até pensando, é claro, na decisão do Carioca, enfim, o Flamengo tem essa vantagem do empate, mas deixou claro, treinou o pênalti, porque vai que pinta um pênalti aí durante a partida. Então o ceifador estava prontíssimo e não errou nenhuma cobrança. Então o Flamengo deve ter essa mudança aí na formação tática, vem jogando com um time mais ofensivo, utilizando apenas um volante, e agora contra o Botafogo a tendência realmente é que tem aí 2 volantes com Willian Arão e Jonas. Daqui a pouco, então, entrevista coletiva do capitão Hever, que deve seguir na sequência do Fox Sports, provavelmente no Central Fox. Eu volto com você, Hamilton. Legal, fica de olho, Juliano. Encontro marcado contigo ainda aqui dentro da programação do Fox Sports, trazendo o Hever. Flamengo trabalhando até tarde, hein? São 19h30, horário de Brasília, 19h30, Rio de Janeiro. Escurecendo, o Flamengo trabalhando. E com uma preocupação defensiva contra o Botafogo. Será que precisa se preocupar tanto defensivamente? Eu já dei meu palpite aqui. Pra mim, o Botafogo elimina o Flamengo. É, Sormano? Eu acho. Não creio, não. Eu acho. Hamilton, a preocupação defensiva deve ser constante. Não apenas para esse jogo contra o Botafogo. Faz parte do futebol. O time tem que se defender bem. E o Flamengo sofreu recentemente contra o Botafogo. Teve dificuldade naquele jogo lá do Newton Santos. Então ele precisa estar firme também no sistema defensivo. O maior problema do Flamengo não tem sido esse. Tem sido a falta de articulação quando tem a bola, de objetividade, de caminhos para chegar ao gol do time adversário. O Flamengo tem a bola, roda e avisa um minuto para o comercial. E não vai para dentro. Não quebra as linhas da defesa adversária, a não ser quando a bola cai no pé do Paquetá, que aí é um jogador mais objetivo, mais reto ao gol. Tanto que a gente está criticando o Henrique Dourado, porque o Henrique Dourado perdeu 2 gols. Ok, faz parte da vida do centroavante perder 2 gols. O que acontece é que só foram criadas 2 jogadas para ele no jogo inteiro. Mas ele já seria criticado na Libertadores, no jogo com o Emelec, caso o Vinícius Júnior não tivesse definido a partida. Sim, seria porque criticado. Porque ele perdeu 2 gols nas 2 únicas chances que ele teve no jogo. Cara. A média dos jogadores, para finalizar, não é de 100%, não é de 50%, não. Você pode pegar, os grandes finalizadores, eles têm ali uma média de 3, 4, 5 chutes para fazer um gol. Dependendo do momento da carreira dele, pode estar um pouquinho mais afiado ou não. Ele não vai acertar todas. A bola chega pouco para o Henrique Dourado em condições boas de finalização. Chega pouco porque Everton Ribeiro e Diego gostam de tocar a bola para o lado e para trás. E não são objetivos. E o Flamengo não tem jogada de fundo. O Flamengo não tem jogada de lateral. Os jogadores de meio campo afunilam o tempo inteiro. Não tem ninguém que leve a bola no fundo para cruzar para o centroavante. Tem um centroavante alto, bom no jogo aéreo, o Flamengo não vai no fundo para cruzar para ele. Cruza, quando muito, da intermediária. Aí facilita o trabalho do zagueiro. Mas por isso que houve essa mudança. Mas essa alteração não vem de encontro ao que o Eugênio falou? Porque ele bota o Willian Arão. Sim. E tira o cara de criação com o Everton Ribeiro. Se o time tem um problema na criação, por que ele tira o cara de criação? Teria que colocar um outro cara de criação, não o Willian Arão, que é um homem... Mas você tem 2 jogadores agora que podem ir ao fundo, o Paquetá e o Everton.
Acho que para furar, como o Eugênio disse, para furar essa última linha defensiva, acho que é Paquetá importante. não faz isso, não. Ele chegou a fazer no ano passado jogando pela esquerda. Pela direita. Só quem faz é o Rodinei. Só o Rodinei no time do Flamengo. É liberar o jogador que lateral. faz isso. O Agora, Trauco o Arão, poderia fazer, o Arão fora. é mais vertical do que o Everton Ribeiro. Porque o Arão tem aquela jogada de infiltração dele que ele aparece na área para decidir, ou para dar um passe, ou uma finalização, que é mais direto ao gol, mais objetivo do que o Everton, que está... Deixa eu ir no André Cavalcante, porque o Palmeiras divulgou as